Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, nesse momento tão especial, nesta noite maravilhosa, que Deus nos concede de aqui estarmos juntamente com vocês aí do outro lado, a todo o Brasil e a outras capitais do nosso Brasil, do nosso mundo, queremos dizer, vários países que estão sempre nos assistindo, não apenas nos assistindo, participando do culto, participando da EBD online, adorando e glorificando a Deus. E nós estamos hoje aqui com a nossa classe, pastor Wagner, pastor Luiz, o irmão César, professor Anuar, pastor Gilberto, aqui o nosso cinegrafista, o irmão Caio César, que também sempre faz esse bonito trabalho para a glória de Deus. E nós queremos, nesse momento, iniciar a nossa aula, rogando ao Pai Eterno, para que Ele nos conceda graça, sabedoria e nos dê a inspiração certa para levar a você a palavra dEle, procurando a nossa edificação e a vossa edificação. Como sempre, nosso propósito aqui não é polemizar, não é criar contendas, o nosso alvo aqui é que você possa aprender mais e mais e usar o seu conhecimento para o seu crescimento espiritual e também na sala de aula, ajudando outros a se desenvolverem mais e mais na fé e na comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós louvamos a Deus por sua vida. Queremos também manifestar nossos sentimentos àqueles que durante a família perdeu alguém, a um membro, um irmão ou um tio. Que Deus console, mas sempre estou dizendo, nós temos uma esperança maior, de que brevemente estaremos com nosso Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais, e à luz da palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses 4, quando você pega do 14 até o 18, Paulo mostra a esperança do cristão, que aqueles que morreram em Cristo, eles receberão um corpo glorioso, irão ressuscitar. Nós, vivos, seremos transformados, subiremos para sempre com o Senhor Jesus. No verso 18 ele diz, consolai uns aos outros com estas palavras. Deus abençoe a todos, meu abraço, meu carinho, e peço aos irmãos que orem por mim, orem por nós, pela igreja do Tirirical, que também estamos orando por você. Pastor Wagner, orando ao Senhor. Querido e eterno Deus, nosso Pai bendito, Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, por esta oportunidade rica e maravilhosa, e nós estamos na Tua presença reunidos, Pai amado, para aprender da Tua palavra. Pai bendito, continua abençoando o Teu servo, nosso pastor presidente, pastor Osiel, que irá ministrar a palavra. Usa, Pai, poderosamente, como o Senhor tem usado das outras vezes, Pai amado, em nome de Jesus. Também abençoa cada um de nós, os nossos irmãos que estão, Pai, em casa, que estão assistindo, Pai, em qualquer parte do Brasil e do mundo, professores, diáconos, pastores, superintendentes de escola dominical, membros em geral, irmãos e irmãs que estão assistindo conosco, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento para aprender da Tua palavra nessa noite, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e amigos, nós ainda estamos analisando aquela proposta de sexta ou sábado, mas vamos prosseguir aqui hoje, ainda neste sábado, nesta noite, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. A nossa lição é a lição de número 2, está aqui, o reino dividido. Só essa primeira, a segunda palavra, ela já é triste demais, porque nós falamos aqui em Mateus 12, que Jesus disse que o reino dividido não subsiste, né? Então vocês já começam analisando que a temática ela não é tão animadora, porque na verdade ela traz essa tonicidade de divisão, de contenda. Aonde há divisão, há contenda. Divisão nunca acontece na paz. Divisão nunca acontece na comunhão. Divisão só acontece na briga, na contenda, em alguma coisa dominada pelo pecado. Pelo pecado. Onde tem divisão, tem contenda. Ok? E aqui nós temos o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Ok?
o autor da lição, pastor Clayton, ele colocou primeiramente Jeroboão e em seguida colocou Roboão. Lembrando que o texto, a narrativa histórica, ela começa com Roboão, ok? Então nós vamos colocar aqui até para efeito de memorização, porque às vezes esses dois nomes, eles confundem a gente, não é? Às vezes numa pregação a gente pode ser confundido. O texto básico foi colocado aqui, 1 Reis, capítulo 12, verso 1, 10, aí nós temos o capítulo, ali é o versículo 13, né? Versículo 13, 14, 26, 29. Aliás, o capítulo 12, toda a lição está baseada no capítulo 12. E aqui nós temos o livro do pastor Clayton, que é um livro de apoio da nossa CPAD para ajudar você a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Ok? A lição, ela começa aí com algo muito importante sobre a introdução. O autor, ele diz assim, da seguinte maneira: após a morte de Salomão, 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Está lá em 1 Reis 11, 43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Ok? Então, primeiramente, nós vamos explorar aqui esses pontos. Eu coloquei como análise do capítulo 12, há muito a ser explorado, mas eu coloquei apenas esses, ok? Para que você possa analisar. Mas nós podemos entender que quando estudamos 1 Reis, capítulo 12, a análise mesma, coloque bem aqui, pastor Luiz, rapidinho, desse lado aqui. Quando a gente lê 1 Reis, capítulo 12, eu coloquei aqui, petição dos que estavam insatisfeitos, ok? Petição dos que estavam insatisfeitos é do verso 1 a 20, ok? Em seguida, em terceiro lugar, dos que estavam insatisfeitos, né? Coloca a referência, 1 a 20, só o versículozinho lá, 1 a 20, ok? Segundo, o impedimento de uma guerra civil, o impedimento de uma guerra civil. De uma guerra civil, aí os versículos 21 a 24. Muito bem. O reino do norte busca estabelecer-se, é o terceiro, ok? E aí pronto. O reino do norte busca estabelecer-se. Aí nós temos as referências, que é do 25 a 32. O reino do norte busca estabelecer-se. 25 até o 32. Ok? Pronto. Obrigado aí, pastor. 25 a 32, até o versículo final, que é o 33, não é isso? Vamos colocar. Por que nós estamos colocando isso aqui? Porque são os 3 pontos do capítulo que você pode explorar amanhã na escola dominical. Do versículo 1 a 20, do capítulo 12 de 1 Reis, você tem a petição dos que estavam insatisfeitos. Do capítulo, o ponto 2, o impedimento de uma guerra civil, do 21 a 24. E aí, o terceiro ponto, o reino do norte busca estabelecer-se, 25 a 33. Ok? Então, queridos, vamos fazer a análise do texto aqui. Como é que diz aí, pastor Luiz? Verso 1. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate,
estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimos o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós, assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Até o 10. Até o 10. Muito bem, meus queridos irmãos, observem bem que nós estamos tratando sobre essa lição. Vamos lá. Aqui vocês podem analisar o seguinte. Primeiro ponto que eu coloquei: antes de atacarmos Roboão. Às vezes nós fazemos uma leitura simplista do capítulo 12 e de imediato a gente bombardeia e ataca Roboão em tudo. Não estamos aqui para defender a Roboão, porque em 2 Crônicas, quando nós lemos, nós podemos analisar que quando ele se fortaleceu, ele esqueceu a lei do Senhor. Era como se ele vivesse uma fé aparente, ok? Como ele se desviasse dos caminhos do Senhor. Então ele tem as suas falhas, certo? Também entendemos que ele poderia ter dado atenção ao conselho dos anciãos, que já estaremos falando sobre isso. E ele ouviu os jovens. Mas antes que você ataque Roboão, nós precisamos analisar algumas questões. Esse jovem, ele vai estar em um momento histórico que não era apropriado. É a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Ele vai estar diante de uma situação que ela era irreversível. Nós temos que atentar para isso. E como Deus trabalha na história, e Ele tem o propósito de levar a efeito o seu projeto, era nesse momento e com essa pessoa, com Roboão, olha aqui, era com esse aqui, que Deus ia levar o seu plano adiante. Ao ler o texto de 1 Reis 12, você não pode ler apenas com os seus óculos, a sua lente humana para atacar ele. Você tem que ir além do que está aqui, além do natural, além do literal. Você tem um aspecto sobrenatural. Antes de atacar aqui a Roboão, é interessante analisar que muitos, até alguns pastores antigos e de idade, usam esse texto para desprezar aqueles que são jovens. Não é disso que o texto está tratando. Quero logo dizer para vocês. O texto não está tratando nem de idade, o texto não está tratando de velhice. Não, porque anciãos aqui era um conselho formado que tinha no reinado de Salomão e que todo rei tem para ouvir os seus conselheiros. Eram oficiais, que aonde deveria se ouvir o rei, quando os consultavam, ele deveria ouvir aquele conselho e, de acordo com o parecer, ele poderia agir ou não. Um exemplo é que a Bíblia diz que quando a rainha Vasti deixou Assuero, ou ele mandou ela ir embora,
que depois ele ficou triste porque ela não atendeu ele, ele buscou conselho com os seus oficiais. Então, havia essa questão. Mas vocês podem observar que a Bíblia fala de bons conselhos que foram dados por jovens. Inclusive, você vê um que até confronta com Jó e os amigos de Jó, e o seu parecer era bom. Então, é preciso entender que esse texto ele não serve para atacar os jovens, dizendo que jovem não tem experiência, que jovem é imaturo. Não é disso. Porque nós temos na Bíblia pessoas experientes e de idade avançada que erraram feio. Um exemplo que nós temos é Eli, já citei Moisés, já citei Samuel. Não é isso? Então não é disso que o texto está tratando. Eu não posso usar o texto da história de Roboão para dizer que jovens não têm experiência, não têm inteligência, é imaturo. Não, senhores. Porque você pode observar que Deus usou muitos jovens para fazer a obra. Inclusive Jeremias, quando ele diz assim, ele diz para o próprio Deus, eu não passo de uma criança. Vamos ver aí, é 1:4-5 de Jeremias. Isso. Coloca, sempre que vocês forem falar, pode falar no microfone, que às vezes os alunos lá também reclamam porque não escutam, viu? Então, enquanto ele acha aqui, a Jeremias, eu estou dizendo que você vê, Deus usou Timóteo, que era um jovem, Deus usou Tito, que também era um jovem, ainda na idade, mas eram instrumentos de Deus. Então a questão não está na idade. A Bíblia diz que, lá em Provérbio, que há velhos que não conseguem controlar o seu espírito. Então a Bíblia diz que é melhor controlar o espírito do que dominar uma cidade. E vocês sabem muito bem que há coisas que não dependem somente da velhice, da idade, depende da prudência, do equilíbrio. E isso é muito importante. Então nunca use esse texto para depreciar os jovens. Em especial, se é um obreiro jovem, mas é crente, tem temor de Deus. Porque se não tiver sabedoria, Tiago 1,5 diz, peça a Deus que dá liberalmente. Então, não use esse texto para desprezar quem é jovem e ficar apenas defendendo os anciãos. Nós também sabemos que é cultural, vários países, como por exemplo a África, Portugal, entre outros, valorizar a cultura, em especial a experiência dos antigos. Nós não podemos desprezar os antigos, mas também os antigos não podem desprezar os jovens. Não é assim? Nós não podemos desprezar ninguém, em especial na obra de Deus, que quem dirige é o Espírito Santo. Ok? Quem dirige é o Espírito Santo. Como é que diz aí? Primeiro 6. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Pronto. Não digas, eu sou uma criança. Então perceba aí que ele não se achava capaz. E aí Deus capacita o profeta Jeremias. Então nós não podemos desprezar. Há coisas que nós temos que analisar. Então, antes de você atacar Roboão, Roboão tem defeito? Tem. Roboão tem falhas? Tem. Roboão tem precipitação? Tem. Mas a outra questão, será se ele estava no nível de dar esse conselho aos que o procuraram ele, da maneira brusca que ele agiu? Você já também parou para pensar nisso? Vamos já falar sobre isso. Então a primeira coisa, antes de atacar Roboão, você tem que entender e ir buscar lá no registro histórico. Toda essa celeuma que vai acontecer no capítulo 12, que o pastor leu aí, que são divididas em 3 pontos, por que eles estão insatisfeitos? Será se era só porque o rei disse aquelas palavras? Você já parou para pensar? Há muitos crentes na igreja que dizem assim, eu estou insatisfeito com a igreja, eu estou insatisfeito com o pastor, mas será se a insatisfação dele é só por causa do pastor? Será se a insatisfação dele é só por causa de uma administração? Por trás disso tem muitos outros fatores que podem contribuir para que ele venha sair da igreja, venha se deserdar. Perceba que aqui, esse rapaz, ele vai entrar em cena em um momento histórico
que o passado histórico já vai comprometer isso aqui. O que vai acontecer em 1 Reis, capítulo 12, não era um problema de agora, era um problema, antigo. Vocês sabiam que, se você pegar Gênesis, capítulo 48, vamos pegar a família de Jacó, que de Jacó vem as 12 tribos. Se vocês analisarem a história de Jacó, qual foi o homem mais perseguido entre os filhos de Jacó? O homem mais perseguido entre os filhos de Jacó foi quem? José. José era de qual tribo? Está vendo aí? Dentro dessa linhagem. Qual era que ele pertencia? Vamos analisar isso. Qual é que vai fazer parte da história dele? É aqui que eu quero chamar a vossa atenção. Olha aí. E aí vocês vão ver que entre a casa de Judá e a casa de Efraim sempre houve conflito. Se você pegar Juízes, me lê aí, capítulo 8, verso 1, 3. Vamos lá. Juízes 8, 1 a 3. Vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Então os homens de Efraim lhe disseram: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Estão vendo? Aí você pode analisar, eu estou só citando a Bíblia, porque tudo é uma questão de um processo histórico. Nada, gente, acontece da noite para o dia. Vocês podem observar que esses conflitos entre as tribos, que ainda não era nem a monarquia, antes das tribos estarem organizadas, você já tem conflito entre os irmãos, filhos de Jacó. Agora você tem conflitos entre as tribos. Você vai ver conflitos, cada uma querendo ser maior do que a outra. Ouçam bem, cada uma querendo ser melhor do que a outra. E aí quando você vai para Josué, capítulo 22, que você tem a questão das tribos que não querem passar o Jordão, Gade, Manassés, não é isso? Vocês podem observar que lá atrás vai ter um conflito, como registra Josué, que eles levantam um altar, e Josué manda alguns homens lá para saber por que eles levantaram aquele altar. Perceba que aí já começa a ter uma lição. Olha, gente, rapaz, a Bíblia é coisa boa, meus irmãos. Está aí Josué. Não é isso, 22? Quando você está no capítulo 22... esse pequeno modelo, tudo começa lá atrás. Eles não tinham maldade, mas a geração passada vai dizer: mas por que eles fizeram um altar? Que esse foi o conflito de Josué quando mandou os homens para analisar. Mais na frente, você vai ver que esse rapazinho aí chamado Jeroboão vai fazer a mesma coisa, levantar um altar. Só que agora ele já segue em uma questão idolátrica. Então, preste bem atenção, que você tem aqui um problema histórico. E sabe de uma coisa? Antes de você atacar ele, conheça a história. Antes de você atacar, saiba que havia todo um processo político. E antes de você atacar ele, quem tem muita culpa também aqui é o próprio pai dele, Salomão. Porque Salomão, que era um rei sábio, ele começou certo, buscando sabedoria, no temor de Deus, mas depois, pelo poder que cresce, pela ganância, ele deixou-se conduzir pela riqueza, pela glória, pela fama, e querendo mostrar glória, começou a explorar. Se Salomão tivesse administrado como ele começou, o reino não teria problema. Eu quero dizer aqui a todos, a questão do templo, a questão de outras coisas que ele começou a fazer para mostrar glória, trouxe encargos pesados, trouxe consequências para a economia
que aí ele trouxe uma política que começou a oprimir, começou a escravizar e começou a trazer pobreza para alguns. E aí vem essa grande questão, ok? Eu nem diria do templo, porque vocês sabem que Davi, ele conseguiu quase todo o material para o templo. E se ele tivesse mantido uma boa política, como ele fazia no início, de relações, aí teria tido sucesso. Mas o problema é que, quando ele subiu ao poder, quando ele chegou lá, ele viu glória, ele viu fama, ele viu outros reinos, ele passou a ser iludido. E para manter a fama, ele começou a criar uma política contrária aos princípios bíblicos. De modo que o que vai acontecer aqui? É que Roboão vai receber uma batata quente. Olha, Roboão vai receber uma batata quente. Não tinha rei na terra, nesse momento aqui, que aqui está a soberania de Deus. Deus escolheu esse momento e Roboão era o homem para a história divina acontecer. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Você vai ter uma história de Israel, até 722 a.C., que vão cair por causa do pecado, tendo aí uma existência aproximadamente de 200 anos. Você tem Judá também, que vai ter a sua existência até 586, quando vai ser destruído pelo poder de Nabucodonosor, enquanto que Israel é pela Síria. Você sabe que um vai ter 19 reis e uma rainha, e outros vão ter 20 monarcas, mas vocês podem observar que entre esses monarcas, tanto de um como de outro, poucos serviam a Deus, poucos tinham compromisso com Deus. E aí o que você analisa aqui? Você analisa que o coitadinho aqui do Roboão, ele recebe o que nas mãos dele? Uma batata quente. Por que era uma batata quente? Porque o pai dele criou um encargo. Ele criou uma situação tributária, juros. Ele criou um sistema de governar, oprimindo para manter o luxo, o poder e a riqueza. Quando esse rapaz, Roboão, que dos filhos de Salomão, o único que se menciona é esse aqui, nas Escrituras. Então ele recebe, mas quando ele recebe, tudo estava já como? Em conflito. Já estava saturado, já estava bagunçado. Ele não teria como fazer. E além disso, há um propósito divino nesse momento aqui. É aqui que eu quero falar para vocês. É aqui que eu quero falar para vocês. Então o que acontece? Ele recebeu a batata quente, porque tem líder que é assim. Tem líder que ele recebe a igreja ou um trabalho, e ele, para manter o luxo dele e da família, são altos salários. Ele cria uma política administrativa eclesiástica pesada demais. E quando é substituído pelo outro, aí o buraco está grande. Aí o outro que substitui, ele recebe uma batata quente. Às vezes não tem como solucionar o problema, aí o pessoal diz, esse aí não é líder. Não é que ele não seja líder. É porque ele recebeu uma batata quente, tudo acabado, tudo desorganizado. E aí, coitado, tudo caiu no tempo de Roboão. A terceira coisa, aí você vê que aqui é importante você analisar o texto, que a gente quer atacar. Eu não estou defendendo Roboão, mas eu tenho que falar a realidade do texto. A gente quer atacar ele, mas observem bem uma coisa. A gente só vê o erro dele. A gente diz assim, palavras grosseiras, palavras duras, mal educado. Mas você se esquece que aqui está tendo uma trama. Rapaz, é aqui que vamos começar. Aqui está tendo uma trama. Como é que diz aí, do versículo 4 em diante? Vai. Do Teu pai agravou nosso jugo. É o 4. Não, então começa antes. Enviaram o 2. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão... Para aí. Como é que diz? E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito... Para aí. Olha como a Bíblia é linda. A gente chega e diz, esse rei foi pesado. Mas vocês sabiam que essa pecinha chamada Jeroboão,
já tinha se levantado contra o pai, e ele queria o trono. Ele fugiu, mas no Egito ele ficou ouvindo os fuxiqueiros. Como é que está dizendo aí? Ouvindo Jeroboão, filho de Ouvindo Nebate. o quê? Olha, está no presente contínuo. Ouvindo. Não ouvia. Eles ficavam Ouvindo. Rapaz, a gente tem que entender as coisas. Os fuxiqueiros, os que não queriam a dinastia de Davi, os que não queriam a lâmpada de Davi, eles queriam destruir, porque vem do processo histórico. Então, esse homem aí que era ardiloso, ele era cheio de trama, ele era intelectual, Jeroboão era pesado. Jeroboão era maquiavélico. Vamos ver aí, 1 Reis 11, 26. 1 Reis 11, 26. 11, 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Ele era o que, Jeroboão? Efraimita. Meus irmãos. Contra o Judá até a alma. Era contra Judá. Perceba que o pastor leu aí que ele era contra. Mas como Salomão pecou, Salomão entrou pelo caminho errado, Deus disse, eu vou rasgar o reino. Não foi assim? Eu vou rasgar o reino. Só que quando o menino assume, esse Roboão assume, eu vou já mostrar qual foi o erro de Roboão. Roboão assume, esse rapaz assume, ele recebe uma batata quente nas mãos, problemas econômicos, juros altíssimos, impostos pesados. Aquilo que o pai dele fez lá atrás, ninguém controlava, ele recebeu uma batata quente. Aí, agora, ele ainda tem outra coisa. Ele vai receber o quê? Uma trama. Por quê? Tem um grupinho lá atrás, que não era por causa apenas de problema de Salomão, não era porque apenas tinha questões de juros, é porque não aceitavam a liderança de Roboão. E aí, eles começam uma trama, fuxico indo, fuxico vindo, fuxico indo, fuxico vindo, para fortalecer Jeroboão. Esse Jeroboão estava no Egito, mas tudo que se passava, eles passavam um WhatsApp para ele. Eita, aí ou não está na Bíblia? Lê de novo. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito. Pronto. Prestem bem atenção, quando o problema começou, esse grupo aqui, representante de Israel, eles se levantaram e disseram, Jeroboão, é a hora de você vir para cá. Porque a Bíblia diz, como é que diz? Lê, como é que diz? Enviaram e mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão. Prestem bem atenção, está filmando aí direito? Ele não estava interessado em economia para Israel. Ele não estava interessado na questão de juros pesados. Jeroboão não estava interessado em crença de ninguém. Jeroboão estava interessado no trono e acabar com a família de Davi. Estão vendo agora como é as coisas? Tem muita gente, até obreiro, que é do grupo dos insatisfeitos. E aí eles não querem, aí o que acontece? Eles começam a fazer o quê? Uma trama. Eles começam a se levantar contra para fazer uma trama, para matar. Aí, às vezes, ele até chega, aí diz assim, olha, eu quero dizer a vocês, irmãos, que eu estou fazendo isso, é porque eu amo a obra de Deus. Mentira, Satanás! Eu amo essa igreja, foi aqui que o papai nasceu. Só mentira, foi aqui que a mamãe nasceu. Olha, tem um bocado aí usando a internet. Eu prego aqui. Olha, tá filmando aí direito? Eu nunca vou usar a internet aqui para esculhambar pastor. Eu nunca vou usar a internet aqui para falar mal de igreja. Quem quer alertar, vai até a pessoa. Quem quer ajudar, vai até a pessoa. Quem quer ver o bem,
foge até para não cometer escândalo, porque em Mateus 18, Jesus diz: ai daquele por quem vem o escândalo. Irmãos, é o seguinte, eu estava analisando essa situação, mas eu estou dizendo isso com temor no coração. Tu não tem temor nenhum. Já está tudo planejadinho. Olha esse pessoal aqui, eles planejaram anos para derrubar Jeroboão. Quando viu que Salomão, porque Salomão era valente, ainda que fosse de paz, mas vocês sabem que quando ele assumiu o poder, Davi disse: mata fulano, mata fulano, mata fulano, se não te obedecer, ele matou tudinho. Mas esse aqui assume com 41 anos, sem muita experiência, não tinha a garra e a sagacidade do pai, nem de Davi, porque todos os três tinham inimigo. Davi tinha inimigo, Salomão tinha inimigo, porque quando um se levantou, até esse cabrinha aí, o cabrinha Jeroboão, que era inteligente, que era cheio de cor, mas na hora que Salomão disse: ah, cabra ruim, eu te pego, ele foi para onde? Para o Egito. Pronto. Mas como ele viu que esse daqui era meio fraco, aí o grupão que era contra se levantou e disse: Jeroboão, está na hora de você voltar. Aí quando ele soube que Salomão havia morrido, ele volta. E aí eles já fizeram a reunião, esse negócio deles chegarem e aí mandarem conselheiro. Irmão, era tudo trama, gente. Vamos aqui, participação dos alunos aqui. Vocês acham, vocês podem participar, vocês acham que se ele tivesse dito: pois tudo bem, gente, eu vou fazer a melhor política para vocês, qual era o quadro aqui que ia se desenrolar? Bora. Ele ia ficar um fantoche na mão desse... Fala aí no microfone, que aí eles entenderem. Ele seria um fantoche na mão desse grupo de líderes lá do Reino do Norte. Pronto, está aí. Ele seria um fantoche porque, primeiro, esse grupinho aqui não era um grupinho, irmão, interessado no bem da nação. Era um grupo interessado num poder. Era um grupo em derrubar a própria dinastia, o próprio poder da lâmpada de Davi. Por isso que eu falei aqui do aspecto histórico. Do aspecto histórico. Pastor, e o que eu vou falar amanhã na sala de aula? Fale que tudo começa com um aspecto histórico. Tudo aqui Deus estava no controle. É por isso que a Bíblia diz: ouvindo ele no Egito, ele volta. Tinha uns fuxiqueiros levando contenda, levando fuxico. E quando esse grupo vai, que o rapaz toma o conselho, ele pediu quantos dias de prazo para dar a resposta? Ele pediu 3 dias. Mas ele foi pensar. Vocês sabiam dessa? Eu li um teólogo que disse que ele foi pensar, ele foi analisar. E quando ele viu a situação, a trama, porque tem uma coisa, alguém disse que ele beneficiava só Judá, só Benjamim. E aí você vê que Judá e Benjamim fica com eles, mas depois você vai ver que até os sacerdotes fogem para lá também. Então tinha alguma coisa aí, que ninguém vai atrás de quem é ruim, não é assim? Ninguém vai atrás de quem é ruim. Agora aqui ele viu a trama, ele pediu conselho para os anciãos, para os sábios. Aí os sábios disseram: olha, meu jovem, faça o seguinte, atenda o pedido deles. Atenda o pedido dele, que eles vão te servir. Seja servo deles nesse momento. Era um bom conselho. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: há bons conselhos que vêm de uma liderança, mas vocês podem observar que o homem que tem Deus na vida, ele pode ouvir um conselho, mas mesmo que ele ouça um conselho, ele ainda tem que pedir a orientação de Deus. Se você ler Êxodo 18, quando Jetro deu o conselho para Moisés, ele disse: mas tu ora ao teu Deus e ele te dirá. É assim. Porque às vezes alguém pode dar um conselho, até um conselho bom, mas será que é da parte de Deus que eu faça aquilo naquele momento? Então preste bem atenção, os anciãos deram conselho, não era um conselho mau, não era um conselho ruim, de maneira nenhuma. Mas quando ele foi conversar com os jovens, ele, ouvindo o conselho dos jovens, os jovens disseram: rapaz, está tendo uma trama contra tu, rapaz.
Aquele grupo que os anciãos lá dentro, sentadinhos, organizadinhos, não estavam vendo, já tinha um grupo que estava há tempo fazendo aliança com Jeroboão. Fazendo aliança com Jeroboão. Aí o que é que acontece? Os insatisfeitos, que não aceitavam a direção, eles pegavam e aí se juntaram a quem? Quem foi logo ser o chefe deles? Quem foi ser o chefe deles? Foi Jeroboão, representante dos de Israel. E quando foram falar com o rei, disseram: olha, teu pai usou um jugo, um fardo pesado contra nós. Então é o seguinte, alivia. Não foi assim que ele disseram? Alivia. Aí ele ouviu, pediu 3 dias, mas ele fez uma análise da trama. Aí ele viu que quem estava liderando os insatisfeitos, quem era? Era aquele que o próprio pai dele havia proibido, expulsado, Jeroboão. Aí olha, você pode analisar, que aqui é o interessante, mas aqui eu vou mostrar. Qual foi o líder? Qual foi o erro de Jeroboão? Vamos lá, o que vocês acham? Qual foi o erro de Jeroboão? Ele, olha para cá, está filmando aí direito? Agora eu tenho um conselho aqui para você que é líder, me escute aqui. Ele sabia que a batata estava quente, ele não podia resolver a batata. Segundo, primeiro, ele sabia que tinha um problema histórico, não foi ele quem criou esse problema histórico, já vinha lá atrás. Segundo, ele sabia que a batata estava quente, o pai dele criou um sistema tributário horrível. Aí terceiro, ele sabia que tinha uma trama. Quarto, ele sabia que tinha o quê? Os insatisfeitos. Agora vocês aqui participando. E diante de tudo isso que ele olha, o que ele deveria fazer? Orar. Ele já estava fora de Deus, não é assim? Mas vamos analisar aqui. Mesmo ele estando aqui, qual era a outra coisinha que ele poderia fazer? Diante desse cenário todinho. Ele como um líder, ele como um rei. Hã? Aí bem aqui. Ele teria que ter o quê? Jogo de cintura. Ele tem que, olha, quem é líder, olha para cá. Pastor, irmão, professor, irmão do centro de oração. Todos nós temos que entender que quem lidera tem inimigos. Quem lidera tem invejosos. Quem lidera tem aqueles que vão ficar 24 horas levando fuxico e trazendo fuxico. Sim ou não? Sim. Mas você que é líder tem que ter diplomacia. Não é assim? Tem que ter jogo de cintura. Era isso aqui que Davi tinha. Era isso aqui que o Salomão tinha. Era isso aqui que o Roboão. Essa aí. Entenderam agora? É jogo de cintura. Eu estou aqui, tem irmão que chega, pastor Zé, o irmão disse que não gosta do senhor. Eu disse assim mesmo, irmão, não gosta nem de Jesus. Tu não viu não? Mataram Jesus, rapaz. Ele é mesmo. Não é assim? Tem líder que quando alguém diz, pastor, agora o irmão estava falando do senhor na internet. Ele fica doido, já vai para a internet, disciplina o irmão. Tem um jogo de cintura, filho. Quem quer pegar a galinha, não deixou. Não é assim? Tem irmão que ele sabe que o irmão não gosta dele na igreja, um pastor ou um líder, ele fica do púlpito. Olha, meus irmãos, Deus vai matar quem fala de mim. Não funciona, filho. Tu tem que ter um joguinho de cintura. Vocês sabiam que no milênio, que é o governo perfeito, Jesus vai reinar, mas até no milênio tem gente que não vai gostar de Jesus. Não vão aceitar, vão achar que ele governa com mão de... Aí sabe por que eu não me preocupo? Se eles não gostam nem de Jesus, vão gostar completamente de mim. Agora eu é que sou o líder, eu tenho que ter o que? Jogo de... Pronto. Aí saber, uma irmã lá no Coroatá. Uma irmã no Coroatá, a igreja que eu trabalhei 16 anos. Uma irmã chegou e disse, pastor Zé, você sabe que aquela irmã lhe odeia? Eu disse, irmã, não diga um negócio desse, nós somos crentes. Eu sou crente. O que eu fiz para ela? Não, ela disse que na hora que o senhor passa, ela não topa com a sua cara, ela lhe odeia. É da minha igreja, é a sua ovelha. Aí pronto.
Mas na hora que eu vi a irmã, Pai do Senhor, minha santa, como é que está, amada? Tudo bem? Pastor, Pai do Senhor. Eu vi que ela falava, amém, Deus abençoe, Deus lhe ajude. Como é que está lá? Está tudo bem? Está bem, pastor. E aí pronto, ela ia embora. Quando foi um dia, o irmão disse, pastor, o esposo da fulana de tal está para morrer. Está doente, lá não tem nada, lá está faltando tudo. É mesmo? É. Aí eu peguei o carro, fui no supermercado e enchi. Eita, enchi a mala do carro. A mala do carro. Aí quando cheguei lá, eu entrei e disse, Pai do Senhor, minha irmã. Pai do Senhor, pastor. Ô, rapaz, o irmão aqui está doente, não é? Ela disse, ô, pastor, está doente. E os médicos já despacharam. Tá bem, tá bem. Querido Deus, Pai Celestial, abençoa esse homem, cura, dá vitória. Aí orei por ele, e ela, ô pastor, muito obrigado. Eu pensei que o senhor não vinha aqui em casa. E aí ela dizendo, mas eu sabia. Na mente ela está dizendo, porque eu falo tanto do senhor. Não é assim? Aí pronto, aí quando eu terminei de orar, conversei com ela. Aí eu disse, irmão, abra ali a mala do carro. Aí o irmão abriu a mala e aí tirava coisa do carro. Ela disse, meu Jesus amado, que pastor abençoado. O que é isso aqui? Jogo de cintura. Agora tem deles que vão lá na casa dela. Olha, minha irmã, eu quero dizer que o seu marido está assim. É porque quem fala do ungido, quem se levanta contra o ungido, a mão de Deus mata. Ela pode até morrer, mas ela não gosta de tu mais nunca. Ela morre desgostando. Não é assim? Então, esse aqui ele não teve jogo de... Pronto, se a batata estava quente, ele sabia que tinha uma trama, ele sabia que estava insatisfeito, todo mundo, ele podia manter mais um pouco o reino dele. Sabe o que ele fazia? Jogo de... Pois então é o seguinte, gente, nós vamos estudar, vamos analisar como é que a gente faz essa mudança. Você pode observar, irmão, todo presidente que assume aí, ó, o Brasil, há quanto tempo o Brasil não tem problema de ser a carga tributária mais elevada, não é assim? Altíssima, não é assim? E todo presidente que entra, ele diz, eu vou solucionar. Todo presidente joga a reforma para... Pronto, aí todos jogam a reforma. Aí o outro que fez, e aí eles têm um jogo. Schopenhauer diz que a pessoa tem que ter na fala também esse jogo de cintura. Aí tem deles que tem. Aí o repórter vai passando. Candidato, não é assim? Como é que o senhor vai fazer para o Brasil sair? Olha, é o seguinte, nós queremos dizer que, logicamente, nós temos uma situação, o Brasil, ele tem suas crises, mas o Brasil é um país potente. Não é assim? O Brasil tem, olha a riqueza natural. Ele não está respondendo. Não, ele está fugindo da pergunta. Ele está botando outro argumento. O Brasil é um país potente, nós vamos crescer. A economia ano passado, é só assim que ele diz. Já resolveram o problema? Sem se comprometer. Quantos presidentes nós já tivemos? No Brasil todo, desde aqui. Quanto? Não, geral. Né? Desde o tempo que se torna... É muito, não é assim? E nenhum resolveu. Nenhum resolveu. Problema de segurança. O Brasil já resolveu o problema de segurança? Nenhum resolveu. Não é assim? Aí o que é que acontece? Acontece é que eles vão sendo presidentes tendo o quê? Jogo de cintura. O que Salomão pediu, né, pastor? Ele disse que não sabia nem entrar e nem sair. Salomão fez isso no início. Eu não sei entrar nem sair. E na obra de Deus, o pastor, ele não vai usar do jogo maquiavélico. Ele vai usar da oração, ele vai usar da palavra e da sinceridade. Mas ele também tem que ter jogo de cintura. Porque mesmo ele sendo um homem de Deus, vamos falar mal dele ou não vão? Mesmo ele sendo um homem de Deus, vão colocar coisa na internet sobre ele ou não vão? E se ele não tiver equilíbrio? E se ele não tiver jogo de cintura? Ele sabe que na igreja, eu ouvi um pastor dizendo que ele dava ceia para um irmão que tinha atirado no filho dele. Era porque ele não era crente, esse rapaz. E na época o filho do pastor desviado, os dois pegaram uma briga e ele atirou no filho do pastor. E aí o pastor servia a ceia para ele. E o pastor tinha equilíbrio, porque nessa hora você precisa ter jogo de cintura. E o jogo de cintura é a tua crença. Se te obrigarem a caminhar uma milha, vai 2. Você que tem espiritualidade, você não vai atrás de quem fala mal de você. Você que tem espiritualidade e oração, você sabe que Deus te colocou ali para ter equilíbrio. Então é assim, esse aqui não teve o quê? Jogo de cintura. Quem não tem jogo de cintura, irmão, perde tudo, perde o poder. Quantos líderes não têm perdido igreja, casamento, por causa da falta de equilíbrio?
de equilíbrio. Esse aqui não tinha. Então, o problema de Roboão é que ele poderia ter colocado, ele poderia ter postergado, ele poderia ter adiantado mais o problema da seguinte maneira: não, eu vou atender vocês, mas vamos analisar, a economia não está boa nesse momento, mas eu prometo que a gente vai solucionar. E assim ele ia levando, mas não, o homem ficou louco. Aí pronto, perdeu o equilíbrio, porque ele viu a trama, ele viu que eles pegaram o cabra mais ruim, que era contra o pai dele, botaram na frente. Aí não é brincadeira. Para ter equilíbrio num negócio desse aqui, é pesado ou não é? É aqui que eu quero dizer para vocês. Então, a gente tem que dar oportunidade para o líder trabalhar bem. Não fique procurando gente ruim para atacar o líder. Converse com o líder. Vamos buscar. A política é a arte de administrar bem, gente. Política não é para fazer cisão, corte. É para administrar bem. O líder, ele não pode ser o quê? Ameaçador. O problema de Roboão é que Roboão, ele viu todo esse problema aqui e ele foi ameaçar. Ai, ameaçar. Provérbio 26. Lê aí. Provérbio 26, verso 20. Depois, 15 primeiro. Vamos lá. Isso. Como é que diz? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Olha. O quê? Sem lenha o fogo se apagará. Sem lenha o fogo se apaga. Veio a batata quente, problema histórico, batata quente, uma trama montada, os insatisfeitos. O que ele deveria ter agora? Jogo de cintura. Queridos, é o seguinte, a situação é como vocês estão dizendo mesmo. Não é assim? É como vocês estão dizendo. Eu estou sentindo essa situação de vocês. É assim. Eu também estou sentindo. O que a gente faz? O que nós vamos fazer? Vamos ver a melhor forma. O que você diz? Aí joga para você. O que você diria? O que você faz? Era. E aí pronto. Aí mesmo que... Porque isso aqui ia acontecer de um jeito ou de outro. Mas ele ia... Isso, adiantando um pouco o problema. Mas ele não teve. Ele botou, foi lenha. E aí Salomão mesmo diz, sem lenha o fogo se apaga. Se tu não botar lenha, se tem fuxico. Aí o fuxiqueiro... Porque é o seguinte, olha para cá. Não despreze o fuxiqueiro. Quero dizer para vocês. Escute o fuxiqueiro, veja o que ele está dizendo. Porque ele anda muito, ele sabe muito. Ele sabe de tudo, ele é informado. Aí você tem que escutar ele. Eu li um livro, a Arte da Guerra. Ele diz assim, escute o bobo da corte. Porque esses que andam muito sabem de muita coisa. Às vezes tu fica só no palácio, só no gabinete, tu não sabe. Mas os clamores estão na rua, não é assim? Aí você ouviu. Quando você escuta, aí você vai dizendo, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso tirar isso aqui. Não é assim? É dessa forma. Aí o rei não. Ele botou, foi lenha. Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou sabendo aí. Eu estou sabendo. Aí agora é o seguinte, se o meu pai vos castigou com vara, não é isso? Açoites, não é isso? Jugo pesado. Tá aí, como é que diz? É o 14. Assim, o 11 também diz. Açoite, 14. Sim. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Olha aqui, meu pai vos castigou com açoites. Açoites, não é isso? É. Olha, preste bem atenção, que aqui é o singular, é o hebraico aqui, ó, é shot. Observe que aí no próprio texto hebraico, se vocês analisarem o plural, você vai ter aí, sabe o quê? Você vai ter assim, ó, bachotim, mas aqui está shot. Shot é açoite. Só que açoite aqui era apenas uma tira de lasca com a correinha para bater. Ok? Então, era um jugo, mas era um jugo mesmo batendo, só com a tira lisa. Ele diz, meu pai vos castigou com açoites. Está aí, ó, bachotim. Ele deu umas pisinhas em vocês, só com a tirazinha lisa. Foi bem lisinha a tira. Agora porém eu vos castigarei com escorpiões. Escorpiões aqui era outro tipo de açoite. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. Aquirave, mas aí está no plural. Olha aqui, ó.
Baraquirabim. Sabe o que é esse Baraquirabim? Quer dizer o seguinte, ele está dizendo que agora ele ia castigar, não era só com a tira lisa, nas farpazinhas ia ter tipo um chumbozinho. E até tipo, olha, eu coloquei aqui. Ele diz, quando meu pai fez isso, mas agora com vocês, eu vou colocar um pedacinho de metal na tira de couro para meter nas costas de vocês. Raça ruim. Igual o Mazorrago, né? Com um metalzinho. Aí pronto, ele botou o quê? Ameaça. Lenha na fogueira. E ele ameaçou. O grande líder, um homem de Deus, que tem espírito de grandeza, ele nunca ameaça. Porque ele sabe a quem ele serve, ele sabe quem é o dono da sua vida, e ele sabe quem é o dono da obra. Homem de Deus não ameaça ninguém, porque quem cuida dele é Deus. Tem um crente ruim na igreja, tem um falador, aí diga, olha irmão, estou orando por você, Deus cuida de você. Paulo, os opositores de Paulo diz assim, eu já entreguei para Satã, entrega ele para Satanás. Pronto, é só assim. Olha, eu estou entregando. Irmão, é o seguinte, eu estou orando por você, e aí eu estou entregando você nas mãos de... Pronto, é assim. Porque homem de Deus não anda ameaçando ninguém. Olha, se vocês não vierem para o culto, eu vou fazer isso e isso com vocês. Olha, irmão que fica aqui na igreja, eu vou tirar, eu vou disciplinar. Olha, auxiliar. Homem de Deus não ameaça ninguém. Se tu tens uma liderança dirigida pelo Espírito Santo e confia que Deus te chamou, deixa com ele. Eita, glória a Deus. É assim. Eu vou mostrar aqui na Bíblia, irmão. Eita, que eu gosto da Bíblia. Jeremias. É lá Jeremias. Rapaz, mas a Bíblia... Eu vou mostrar aqui para os líderes que amam a Bíblia, que amam a palavra de Deus. Aí você vai vendo aí. Lê bem aí o verso 9. Do capítulo 28 de Jeremias. Olha aí. Eita, coisa boa é a Bíblia. Bora. 8:9. O profeta que profetizar paz, somente quando se cumprir a palavra desse profeta, é que será conhecido como aquele a quem o Senhor, na verdade, enviou. Esse profeta aí era um profeta Ananias. Ele pegou um jugo e quebrou na frente de Jeremias. Jeremias, tu está dizendo que nós vamos para o cativeiro, Jeremias? Nós não vamos para o cativeiro, não. Tu, Jeremias, tu é um mentiroso, Jeremias. Jeremias, tu é mentiroso. Não foi assim? Jeremias, tu é mentiroso. Leu 10, leu 11. Eita, coisa boa. E falou Ananias aos olhos de todo o povo, dizendo, sim, assim diz o Senhor, isso. Assim quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, depois de passados 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Aí ele na frente de todo mundo, querendo se amostrar, pegou o jugo. Olha aqui, Jeremias. Olha, daqui a 2 anos, o jugo da Babilônia vai quebrar. Aí o Jeremias ficou olhando para ele. Né? Aí o que foi que ele fez? Foi embora. Não foi assim, foi assim. Foi. Profeta... Não, ele não brigou, não? Ah, não. Puxou faca, não? Não. Ameaçou, não? Não. Foi o que ele fez? Tomou o seu caminho e se foi. De quem era a profecia? Era dele ou era de Deus? De Deus. Ele tinha que debater com alguém? Não. Ele tinha que se defender? Não. Ele disse, rapaz, tu está dizendo. Então eu vou. Vamos embora. Vou embora. Homem de Deus é assim. Jesus diz, quando te perseguir numa cidade, vai para outra. Não, a gente fica fazendo briga, a gente fica ameaçando. Aí o Jeremias, ele só ouviu, gente, eu estou entregando o recado que Deus mandou. Se vocês não acreditam, o problema é de vocês. Esse rapaz está quebrando aqui, tudo bem, eu vou embora, tchau. Não foi assim? Agora você vai ler aí. Eita Deus, prossegue no 13. 13, vai e fala a Ananias dizendo, isso. Assim diz o Senhor, jugos de madeira quebraste, mas em vez deles farei jugos de ferro. Porque assim diz o Senhor... Eita, glória a Deus. Vai. Assim diz o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, isso. O Deus de Israel. Jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, isso. Para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. E disse Jeremias, o profeta, a Ananias, o profeta, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor...
Mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra,